Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou o Rafael e se você gosta de ouvir relatos, histórias de vida, histórias de casais, histórias de separação, você está no canal certo. Aproveita, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e curte esse vídeo. E no final deixa um comentário me dizendo o que você achou da história de hoje, tá bom? E no relato de hoje nós vamos ouvir a história de uma mulher que ela passou por uma traição muito dolorosa. Ela descobriu que o seu marido, que era casado com ela há mais de 20 anos, o traiu, pasmem, com a sogra do filho deles. Então, uma história aí bastante triste, mas que deixa uma lição muito importante para nós. Então, sem mais enrolações, vamos lá ouvir mais um relato. Olá, pessoal. Eu nunca imaginei que eu estaria aqui contando essa história. Meu nome é Marina, tenho 45 anos e o que eu vou revelar hoje ainda parece um pesadelo do qual não consigo acordar. Essa é a história mais dolorosa da minha vida e eu estou compartilhando com vocês porque preciso tirar isso do meu peito e, quem sabe, ajudar alguém que esteja passando por algo parecido. Deixa eu começar do início. Eu e Ricardo estamos casados há 23 anos. Conheci ele quando ele tinha 22 anos numa festa de formatura de uma amiga. Ele era charmoso, engraçado, atencioso. 6 meses depois estávamos morando juntos. Um ano depois, casamos. E 2 anos após o casamento, nosso filho Gabriel nasceu. Gabriel sempre foi a nossa alegria. Um menino doce, inteligente, carinhoso. Vê-lo crescer foi o maior presente das nossas vidas. Ou pelo menos era o que eu pensava que o Ricardo sentia também. A vida não era perfeita, claro. Tivemos altos e baixos, como qualquer casal. Ricardo trabalha como gerente de vendas numa empresa de tecnologia. Ele viaja bastante. Eu sou professora de história no ensino médio. Nossa rotina era corrida, mas funcionava. Nossos últimos anos, admito que a gente tinha esfriado um pouco. Sabe como é, né? A rotina, o cansaço, os anos passando, mas eu amava meu marido, confiava nele cegamente. Gabriel cresceu e aos 20 anos ele conheceu a Amanda. Ela era uma menina linda, simpática, estudiosa. Eles se conheceram na faculdade de engenharia. Quando Gabriel nos apresentou a ela, há 3 anos atrás, fiquei radiante. Finalmente meu filho tinha encontrado alguém especial assim como ele. Amanda vinha muito na nossa casa, almoçava conosco aos domingos, participava das festas em família, era quase uma filha para mim. E quando Gabriel pediu ela em casamento, no ano passado, eu chorei de felicidade. Meu bebê estava construindo a sua própria família. Foi nessa época que eu conheci a Beatriz, a mãe da Amanda. Beatriz tinha 43 anos, apenas 2 anos mais nova que eu. Era uma mulher bonita, bem cuidada, sempre impecável. Trabalhava como advogada, é divorciada há uns 10 anos. Amanda me contou que o pai dela tinha traído a mãe com uma colega de trabalho mais nova e que o divórcio foi muito doloroso e traumático. Nos primeiros encontros, Beatriz foi educada, mas meio distante. Eu entendia, afinal ela estava conhecendo a família do namorado da filha dela. Com o tempo, ela foi se soltando mais. Começamos a nos falar pelo WhatsApp, trocávamos receitas, conversávamos sobre os preparativos do casamento dos nossos filhos. Eu gostava dela, achava ela inteligente, decidida, mulher forte que tinha superado um divórcio difícil e criado a filha sozinha. Admirava isso nela. Os meninos marcaram um casamento para dezembro deste ano. Era março quando tudo isso começou. Então tínhamos 9 meses pela frente, cheio de preparativos. Beatriz e eu começamos a nos encontrar mais frequentemente para resolver detalhes da festa. Escolher fornecedores, ver buffet, decoração, esse tipo de coisa. Ricardo às vezes ia junto nas reuniões, principalmente quando envolvia assinar contratos ou pagar alguma coisa. Ele e Beatriz conversavam bem, pareciam se dar bem. Eu ficava feliz com isso. Pensava, que sorte, as duas famílias se dando tão bem, que idiota eu fui. Olhando para trás agora, consigo ver claramente os sinais que na época eu ignorei. Mas na época, eu estava tão feliz com o casamento do meu filho, do Gabriel, tão envolvida nos preparativos que eu não prestei atenção. Ricardo começou a chegar mais tarde do trabalho, mas ele sempre viajava muito, sempre teve horários irregulares, então não me pareceu estranho. Ele começou a ir para a academia, disse que queria ficar em forma para as fotos do casamento, comprou roupas novas, mudou o corte de cabelo, começou a usar um perfume diferente. Eu até elogiei. Disse que ele estava muito mais bonito, muito mais jovem. Ele sorriu e me deu um beijo na testa.
um beijo na testa. Isso deveria ter me alertado. Há quanto tempo ele não me beijava de verdade? As reuniões sobre o casamento começaram a ficar mais frequentes. Beatriz ligava direto, mandava mensagens. Marina, precisamos decidir sobre as flores. Marina, o buffet está pedindo uma resposta. Marina, podemos nos encontrar amanhã? E Ricardo sempre se oferecia para ir junto. Amor, você está cansada da escola. Deixa que eu vou resolver isso com a Beatriz. Eu achava tão gentil da parte dele. Pensava, meu marido está realmente envolvido no casamento do nosso filho. Que amor. As viagens de trabalho aumentaram. Preciso ir para São Paulo para fechar um contrato. Vou passar 3 dias no Rio de Janeiro numa convenção. Tem uma feira em Belo Horizonte que não posso perder. Eu acreditava em tudo. Teve uma noite que ele chegou em casa com um arranhão no pescoço. Quando perguntei, ele disse que tinha se cortado fazendo a barba. Parecia vermelho, constrangido, eu deixei para lá. Outra vez eu encontrei um recibo de um restaurante caro no bolso da calça dele quando fui lavar. Um restaurante francês nos Jardins, em São Paulo. Quando perguntei, ele disse que foi em um jantar de negócios com um cliente importante. Eu não questionei. O celular dele vivia virado com a tela para baixo. Ele atendia as ligações em outro cômodo, levava o telefone até para o banheiro, aqueles típicos sinais de quem está traindo, né? Mas eu pensava, são coisas do trabalho, ele precisa de privacidade. Minha irmã Camila visitou a gente em abril. Ela estranhou o comportamento do Ricardo, me puxou num canto e disse: Mana, o Ricardo tá diferente, tá muito no celular, muito evasivo. Você não acha isso estranho? Eu defendi meu marido. Camila, para de ser paranoica. O Ricardo está estressado com o trabalho e ajudando com o casamento do Gabriel. É só isso. Ela fez uma cara de quem não acreditava, mas não insistiu. Foi numa terça-feira, dia 18 de junho, uma data que eu nunca vou me esquecer. Ricardo tinha dito que ia viajar para Curitiba. Ia passar 2 dias lá, fechando um contrato grande. Saiu de casa na segunda de manhã cedo, me deu um beijo na testa de novo e foi embora. Na terça tarde, eu estava saindo da escola quando encontrei a Patrícia, uma ex-aluna minha que trabalhava em um hotel aqui em São Paulo. A gente conversou um pouco, ela me contou das coisas da vida dela, então ela disse uma coisa que me fez o meu mundo desabar. Professora, outro dia eu vi o senhor Ricardo no hotel onde eu trabalho. Fiquei até meio sem graça porque ele estava acompanhado e não era a senhora. Meu sangue gelou. Como assim, Patrícia? É, eu trabalho lá no hotel Bellevue, sabe? Aquele na Avenida Paulista. Vi ele saindo do elevador com uma senhora, os dois de mãos dadas. Achei estranho, mas pensei que podia ser alguma parenta dele ou coisa assim. Consegui disfarçar, sorri, disse que deveria ser alguma colega do trabalho, inventei uma desculpa qualquer, me despedi da Patrícia e fui para o carro. Sentei no banco do motorista e comecei a tremer. Mãos dadas, no hotel. Ricardo disse que estava em Curitiba. Peguei o celular, liguei para ele, caiu direto na caixa postal. Mandei mensagem. Oi, amor, tudo bem? Como está em Curitiba? A resposta veio meia hora depois. Tudo ótimo. Reunião produtiva, te ligo depois, beijo. Ele estava mentindo, eu sabia. Sentia no fundo da minha alma. Dirigi para casa no automático, a cabeça a mil. Quem era aquela mulher? Há quanto tempo isso estava acontecendo? Cheguei em casa e não consegui fazer nada. Fiquei sentada no sofá, olhando para o nada. Gabriel ligou naquela noite, conversamos sobre o casamento, sobre os últimos preparativos. Ele estava tão feliz, tão animado, não tive coragem de falar nada, de estragar aquele momento dele. Ricardo voltou na quarta noite, entrou em casa sorridente, me deu um abraço, perguntou como tinha sido os meus dias. Ele estava com uma sacola da viagem, roupa amassada, parecia ter vindo de uma viagem mesmo, mas eu sabia que ele estava mentindo. Nos dias seguintes, me transformei em alguém que eu nunca pensei que seria, uma mulher que investiga o próprio marido. Esperei ele dormir e peguei o celular dele. Sabia a senha, sempre soube. Ele nunca tinha escondido isso de mim. Minha mão tremia quando digitei os números. Abri o WhatsApp, nada de suspeito. Conversas de trabalho, mensagens de grupo da família, nada demais. Mas então eu vi que ele tinha arquivado algumas conversas. Fui até lá e encontrei uma conversa com B Advocacia. Cliquei. As mensagens fizeram meu coração parar. Não eram todas apagadas, mas havia o suficiente. Ainda não acredito no que aconteceu ontem à noite. Você é incrível. Quando te vejo, esqueço de tudo. Só existe você. Contando os minutos para te ver de novo.
Precisamos ser mais cuidadosos, mas não consigo ficar longe de você por muito tempo. Senti vontade de vomitar. Quem era B Advocacia? Continuei investigando, fui no histórico de localização dele no Google Maps. Ricardo nunca desligava isso. E lá estava. No dia em que ele disse que estava em Curitiba, a localização mostrava ele aqui em São Paulo, no Hotel Bellevue. E em outro endereço que eu pesquisei no Google, um apartamento na Vila Madalena. Pesquisei o endereço completo, tentei descobrir de quem era, fui em sites de imobiliária, procurei em tudo e não encontrei nada. Nos dias seguintes eu fiquei obcecada. Precisava descobrir quem era aquela mulher, B Advocacia. Advocacia, advogada, e então, como um raio, veio a conexão. Beatriz, Beatriz é advogada. Não, não podia ser, não ela, não a mãe da Amanda, não a futura sogra do meu filho. Mas quando mais eu pensava, mais fazia sentido. As reuniões frequentes, os encontros para discutir o casamento, Ricardo sempre se oferecendo para ir junto, as viagens dele que coincidiram com os dias que Beatriz também não estava disponível para alguma reunião comigo. Eu precisava ter certeza de que realmente era isso. Criei um perfil falso no Instagram, usei o nome de uma empresa fictícia de eventos, comecei a seguir a Beatriz e o Ricardo. Ela aceitou rápido, ele demorou alguns dias. Fiquei dias analisando as postagens deles e comecei a notar coisas. Um dia o Ricardo postou uma foto dele num café com a legenda: pausa para o café. O reflexo da janela atrás dele dava para ver uma mulher de cabelo loiro como o da Beatriz. No mesmo dia, Beatriz tinha postado um story tomando café, e o ambiente era exatamente o mesmo. Outra vez, os dois postaram fotos em dias diferentes, mas usando roupas que pareciam na mesma foto, uma no fundo da outra, em uma cadeira. Eles estavam sendo descuidados ou achavam que ninguém prestaria atenção. Decidi segui-los. Numa sexta-feira, Ricardo disse que ia trabalhar até tarde, ia direto para o jantar com o chefe. Disse que ia chegar tarde. Saí do trabalho e fui até a empresa dele. Estacionei do outro lado da rua e esperei. 6h30 vi o Ricardo saindo. Ele entrou no carro e saiu. Eu segui atrás. Ele não foi em nenhum restaurante, foi direto para a Vila Madalena, para o endereço que eu tinha visto no histórico de localização dele. Estacionou o carro numa rua e entrou num prédio. Esperei meia hora, 40 minutos, então vi um carro chegar. Uma BMW preta, e de dentro saiu a Beatriz. Ela estava linda, toda arrumada, vestido justo, salto alto, cabelo solto. Ela olhou para os lados como se estivesse verificando se alguém estava vendo e entrou no prédio. Foi como levar um soco no meu estômago. Comecei a chorar ali mesmo, dentro do carro, não conseguia respirar direito. Era verdade. Meu marido estava me traindo com a sogra do nosso filho. Fiquei ali por horas. Às 11 horas vi os dois saírem juntos. Ricardo a abraçou na porta, beijou ela. Um beijo longo, apaixonado. Não era só sexo, era envolvimento emocional. Dirigi para casa, totalmente no automático. Não sei nem como eu cheguei em casa. Ricardo chegou meia hora depois, cheirando a perfume feminino. Disse que o jantar tinha sido longo, que o chefe tinha exagerado no vinho. Subiu para tomar banho. Deitei na cama de costas para ele quando ele se deitou e chorei em silêncio a noite inteira. Passei o fim de semana inteira fingindo, sorrindo, conversando, fazendo comida, sendo a esposa perfeita. Por dentro, eu estava destruída. Na segunda-feira, fui a uma advogada. Sim, uma advogada. A ironia não passou despercebida. Contei tudo. Mostrei as evidências. Ela me aconselhou a juntar mais provas antes de confrontar, mas eu não aguentava mais. Na terça-feira, quando o Ricardo chegou do trabalho, sentei com ele na sala. Precisamos conversar, eu disse. Ele percebeu pelo meu tom que era algo sério. Aconteceu alguma coisa? O Gabriel está bem? E comecei. Com quem que você está tendo um caso? Ele ficou pálido. Do que você está falando? Não me trate como um idiota, Ricardo. Eu sei de tudo. Vi você com ela, sei do apartamento na Vila Madalena, sei das mentiras. Então vou perguntar de novo. Com quem que você está tendo um caso? Ele tentou negar. Disse que eu estava louca, que estava imaginando coisas, mas quando mostrei as fotos que tinha tirado na sexta, quando mostrei o histórico de localização, quando mostrei as mensagens, ele desmoronou.
Começou a chorar, disse que não queria me machucar, que tinha sido fraco, que não planejou isso. Quem é ela? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta. Ele ficou em silêncio. É a Beatriz, não é? O silêncio dele foi a confirmação. Naquele momento eu senti como se o chão tivesse sumido dos meus pés. A mãe da Amanda, a sogra do nosso filho, você está transando com a sogra do Gabriel? Marina, me perdoa. Há quanto tempo eu gritei? Nunca tinha gritado com ele dessa forma. 3 meses, ele sussurrou. 3 meses, desde março, desde que começamos a nos encontrar mais por conta do casamento. Você está apaixonado por ela? Ele não respondeu, o que foi resposta o suficiente. Levantei e fui para o quarto, tranquei a porta. Ouvi o Ricardo do outro lado implorando para eu abrir, dizendo que ia terminar tudo, que escolhia a mim, que a nossa família era a mais importante. Mas eu não conseguia ouvir, só conseguia pensar no Gabriel, no casamento, na Amanda, como íamos contar para os nossos filhos que o pai dele estava transando com a mãe dela. Passei uma semana trancada no quarto, pedia atestado na escola, Gabriel ligava preocupado, eu inventava que eu estava com uma gripe muito forte, não podia contar, não ainda. Ricardo dormia no sofá, tentava falar comigo, mas eu não respondia. Camila veio me visitar, contei tudo para ela ficou em choque. Você precisa contar para o Gabriel, ela disse. Não posso. O casamento dele é daqui a 3 meses, vai destruir tudo. Marina, você acha mesmo que consegue esconder isso? E a Amanda? Ela não merece saber que a mãe dela está destruindo uma família? Camila tinha razão, mas eu não conseguia destruir a felicidade do meu filho. Decidi confrontar a Beatriz primeiro. Marquei com ela num café, disse que precisávamos falar sobre o casamento. Ela chegou sorridente, animada, tinha coragem. Eu sei do seu caso com o meu marido. Disparei assim que ela sentou na cadeira. A cara dela mudou completamente. Ficou branca, depois ficou vermelha. Marina, Você é patética. A mãe da menina que vai casar com o meu filho. Você não tem vergonha? Foi sem querer. Aconteceu. A gente se conectou. Se conectou, tive vontade de jogar o café quente na cara dela. Vocês destroem duas famílias e você fala que isso é conexão? Você não entende. Eu, o Ricardo, nós. Eu não quero saber. Quero que você termine isso agora. E quero que você suma das nossas vidas. Eu conto para Amanda e invento qualquer desculpa para o casamento continuar. Mas você não se aproxima mais da minha família. Você não pode me afastar da minha filha. Não estou te afastando dela. Estou te afastando de nós, do Ricardo, de mim e do Gabriel. Você vai para o casamento, vai sorrir nas fotos e depois disso eu não quero mais te ver. Nunca mais. Beatriz começou a chorar, disse que amava o Ricardo, que ele tinha prometido que ia se separar de mim, que eles tinham planos. Aquilo doeu mais do que tudo. Eles tinham planos, não era só sexo. Eles estavam planejando o futuro juntos. Saí do café e a deixei ali, chorando. Voltei para casa e pela primeira vez em uma semana sentei com o Ricardo para conversar com ele de verdade. Você disse para ela que ia se separar de mim, Ricardo, é isso? Ele hesitou, depois ele assentiu. Mas eu mudei de ideia. Quero ficar com você, quero consertar nosso casamento. Não é questão de você querer, Ricardo. Você me traiu com a sogra do nosso filho. Você destruiu a nossa família. Eu sei. Eu vou fazer qualquer coisa para reconquistar a sua confiança. Olhei para o homem que tinha passado 23 anos da minha vida e não reconheci ele. Aqui está o que vai acontecer, eu disse. Você vai terminar imediatamente com a Beatriz. Você vai continuar morando aqui, mas no quarto de hóspedes. Vamos manter as aparências até o casamento do Gabriel. Vamos sorrir nas fotos, vamos fingir que está tudo bem. E depois do casamento, vamos nos separar civilizadamente. Marina, não. Não terminei. Você não vai contar nada pro Gabriel. Eu também não vou. Isso é entre nós e a Beatriz. Os meninos vão se casar felizes sem saber dessa podridão. Entendeu? Ricardo concordou, derrotado. Mas o universo, como sempre, tinha outros planos. Foi em setembro, 2 meses depois do confronto, faltava menos de 3 meses para o casamento. Gabriel apareceu em nossa casa num sábado de manhã, fora do normal. Pela cara dele, eu soube que algo estava errado. Mãe, pai, precisamos conversar. Meu coração disparou. Ele sabia, de alguma forma ele descobriu. A Amanda terminou comigo. O quê? Eu e Ricardo falamos ao mesmo tempo. Ela terminou ontem à noite. Disse que não podia se casar comigo, que nossa família é muito complicada.
Filho, mas por quê? O que aconteceu? Perguntei já sabendo a resposta. A mãe dela contou para ela sobre você, pai, e a Beatriz. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Ricardo ficou branco. Eu fechei os olhos. Você não sabia, mãe? A voz do Gabriel estava embargada. Gabriel, eu. Você sabia? Ele gritou. Nunca tinha visto meu filho gritar assim. Descobri em junho. Não quis te contar, não queria estragar a sua felicidade, seu casamento. Meu casamento já está arruinado, mãe. Amanda não quer mais falar comigo. Ela disse que não consegue olhar para você, pai, sem sentir nojo. Disse que não quer fazer parte dessa família. Gabriel começou a chorar. Meu menino, meu bebê chorando por causa da traição do pai dele. Ricardo tentou se aproximar, mas Gabriel recuou. Não encoste em mim. Como você pôde? Com a mãe da Amanda, você destruiu a minha vida. Filho, me perdoa, eu. Saia da frente, saia da minha frente. Ricardo saiu da sala chorando. Eu abracei o Gabriel. Ele chorou nos meus braços como não chorava desde criança. E eu chorei com ele, pelos sonhos destruídos, pela família arruinada, pela felicidade perdida. Os dias seguintes foram um inferno. Gabriel ficou na nossa casa, não conseguia ir para o apartamento dele sozinho. Passava os dias no quarto, ora chorando, ora em silêncio. Tentou ligar para Amanda inúmeras vezes, ela não atendia. Ricardo ficou no hotel, eu mandei ele sair de casa, não suportava mais vê-lo. Camila vinha todos os dias me ajudar com Gabriel. Minha irmã foi o meu porto seguro. Contei para minha mãe, que ficou em choque. Ela, que sempre adorou Ricardo, disse que nunca mais queria vê-lo. O casamento foi cancelado, ou melhor, foi adiado indefinidamente. Perdemos dinheiro com o cancelamento de fornecedores, mas sinceramente esse foi o menor dos problemas. Depois de uma semana consegui falar com Amanda, ela atendeu a ligação chorando. Amanda, você ama o Gabriel? Eu amo, Dona Marina, mas eu não consigo. Toda vez que eu penso em casar com ele, penso na minha mãe com o seu Ricardo. Penso em como nossas famílias estão ligadas a essa coisa horrível. Não foi culpa do Gabriel, nem sua. Eu sei, mas eu não consigo superar. Preciso de tempo. E a sua mãe, como ela está? Amanda riu sem humor, destruída, chorando o tempo todo, dizendo que ama o Ricardo, que vocês dois já estavam mal há muitos anos, tentando justificar. E você acredita nela? Não sei no que acreditar mais, Dona Marina. Minha mãe, que sempre criticou o meu pai por ter traído ela, fez a mesma coisa, destruiu uma família. É uma pura hipócrita. Conversamos mais um pouco. Eu disse que entendia a dor dela, que não tinha resposta para nada disso, mas que torcia para que ela e o Gabriel encontrassem um caminho. Depois que desliguei, sentei e chorei por tudo que tinha sido perdido. Comecei a fazer terapia, Gabriel também. Precisávamos processar tudo aquilo. Na terapia descobri coisas sobre mim. Descobri que tinha ignorado sinais não só da traição, mas o desgaste do meu casamento há anos, que tinha me acomodado, que tinha deixado de lutar pela nossa relação. Isso não justifica a traição, claro, nada justifica, mas me faz entender que o nosso casamento já estava doente há muito tempo. Gabriel, na terapia dele, estava aprendendo a lidar com a raiva do pai e a dor de ter perdido a Amanda. Ricardo me ligava todo dia, mandava mensagens, pedia perdão, dizia que tinha terminado com a Beatriz, que estava fazendo terapia também, que queria reconquistar a nossa família. Mas eu não sabia se queria isso, não sabia se conseguia perdoar. Em outubro, aceitei tomar um café com o Ricardo. Foi estranho, desconfortável. Ele estava mais magro, com olheiras, parecia ter envelhecido uns 10 anos. Coisas mais importantes da minha vida eu destruí. Perguntei: por que você fez isso, Ricardo? O que ela tem que eu não tenho? Não é isso. Nunca foi sobre você não ser o suficiente. Foi sobre mim. Sobre uma crise de meia-idade patética e idiota. Sobre me sentir velho, invisível. Beatriz me fazia sentir jovem de novo. Então foi só o ego? Não sei explicar. Começou com uma coisa física, mas depois ela me escutava, me dava atenção, me fazia sentir especial. E eu não fazia isso? Eu, que estou com você há 23 anos, que criei o nosso filho, que construí uma vida com você? Ricardo chorou. Eu sei, eu fui um idiota e agora eu perdi tudo. Saí daquele café sem resposta, sem saber o que senti. Um dia Beatriz apareceu na minha casa. Foi a ousadia dela, eu admito. Abri a porta e quase fechei na cara dela, mas algo me fez deixá-la entrar. Vim me desculpar, ela disse.
Um pouco tarde para isso, eu retruquei. Eu sei, mas eu preciso dizer, Marina, eu nunca quis que acontecesse assim. Eu não planejei me apaixonar pelo Ricardo. Mas aconteceu, e você não se afastou, continuou, sabendo que ia destruir famílias, sabendo que o meu filho ia se casar com a sua filha. Eu estava sozinha há anos. Depois do divórcio, eu me fechei, não me relacionei com ninguém, e então eu conheci o Ricardo. Ele foi gentil, atencioso, me fez sentir viva de novo. Ele estava casado. Eu sei, acredite, eu sei. Eu me odeio por isso, odeio por ter me tornado a mesma coisa que destruiu meu casamento, a outra. Sentamos e de uma forma estranha conversamos, duas mulheres destruídas pela mesma situação. Você ainda fala com ele? Perguntei. Não, terminei completamente quando a Amanda soube, quando vi o que tinha feito com ela, com vocês. Terminei tudo, bloqueei ele, não quero mais contato. Você o amava? Ela hesitou. Acho que sim. Ou amava a ideia dele, a ideia de não estar mais sozinha. E agora? Agora estou mais sozinha do que nunca. Perdi a confiança da minha filha, ela mal fala comigo e tenho que viver com a culpa pelo resto da minha vida. Havia uma justiça nisso, por mais cruel que fosse. Novembro trouxe uma surpresa. Gabriel chegou em casa um dia com um meio sorriso no rosto. Era o primeiro sorriso que eu vi nele há meses. Encontrei a Amanda hoje, mãe. E como foi? Difícil, mas bom. A gente conversou de verdade pela primeira vez desde que tudo terminou. E ela disse que me ama, que nunca parou de me amar, mas que precisa de tempo para processar tudo. E você? Eu espero. Vou esperar o tempo que for necessário, porque eu também a amo, mãe. Amo ela mais do que qualquer coisa. Nos dias seguintes, Gabriel e Amanda começaram a se ver novamente, lentamente, com cuidado, como duas pessoas machucadas tentando ser curar juntas. Eles combinaram de fazer terapia de casal, de trabalhar na confiança, de construir algo novo sobre os escombros que tinha sido destruído. Ver meu filho feliz de novo, mesmo que cautelosamente, me deu esperança. Em dezembro, o mês que deveria ter sido o casamento do Gabriel, tomei a minha maior decisão. Chamei o Ricardo em uma conversa, dessa vez na presença da minha advogada. Quero o divórcio, eu disse. Ele ficou pálido. Marina, por favor, me dá mais uma chance. Estou fazendo terapia, mudei, aprendi. Ricardo, eu passei 6 meses pensando. Chorei, sofri, pesei cada opção e cheguei a uma conclusão. Eu não quero mais isso. Não quero um casamento baseado em desconfiança. Não quero passar o resto da vida me perguntando onde você está, com quem você está. Mas eu provei que mudei. Terminei com ela, cortei todo o contato. Você só fez o que deveria ter sido feito desde o começo. Isso não merece nenhuma medalha. Você quer um prêmio? E sabe de uma coisa? Nos últimos meses vivendo sozinha, eu me redescobri. Redescobri quem eu sou. Percebi que tinha me perdido nesse casamento há anos. Me anulei. Aceitei migalhas de atenção. Você não está sendo justa. Justa? Pela primeira vez em meses, levantei a voz com ele. Você transou com a sogra do nosso filho. Você destruiu o casamento dele, você mentiu para mim por meses, e é eu que não estou sendo justa? Ricardo abaixou a cabeça. Vamos fazer isso da forma mais civilizada possível. Continuei. Vou ficar com a casa, você pode pegar as suas coisas, vamos dividir os bens conforme a lei, e depois disso quero contato mínimo, apenas o necessário por causa do Gabriel. E foi assim que, depois de 23 anos de casamento, assinei os papéis do divórcio em janeiro do ano seguinte. Os meses seguintes foram de reconstrução. Vendi a casa, tinha muitas memórias ali, boas e ruins. Comprei um apartamento menor, só meu, decorei do meu jeito, criei um espaço que era completamente meu. Gabriel e Amanda reataram oficialmente em fevereiro. Eles decidiram não remarcar o casamento ainda. Queriam ter certeza, construir uma base sólida antes. Mãe, a gente aprendeu que casamento não é só festas e fotos bonitas. Gabriel me disse: é trabalho, é escolher todos os dias e a gente quer fazer isso direito. Eu apoiei a decisão deles totalmente. Amanda, Amanda e eu reconstruímos nossa relação também.
Foi difícil no começo, ela ainda carregava a culpa pelo que a mãe havia feito, mas eu deixei claro, ela não era responsável pelas escolhas da Beatriz. Você é vítima nisso também, eu disse a ela. Perdeu seu casamento, sua data, teve que lidar com a traição da própria mãe. Não carregue essa culpa. Quanto a Beatriz, não tive mais contato. Sei por Amanda que ela se mudou para outra cidade tentando recomeçar. Não desejo mal a ela, mas também não quero ela na minha vida. Ricardo tentou algumas vezes retomar o contato, além do necessário, mandava mensagens nos meus aniversários, no Natal. Eu respondia educadamente, mas friamente. Eventualmente ele parou. Soube pelo Gabriel que o pai dele está namorando alguém novo. Uma mulher da idade dele, divorciada também. Não senti nada quando soube, nem raiva, nem tristeza, apenas nada. E isso mostra que eu realmente tinha superado. Estamos agora em junho, faz exatamente um ano desde que descobri a traição. Estou diferente, mais forte, mais inteira. Voltei a fazer coisas que tinha abandonado, comecei aulas de dança, entrei no clube de leitura, viajei sozinha pela primeira vez na minha vida. Gabriel e Amanda estão bem, estão morando juntos agora, construindo sua vida, falam em casamento de novo, mas sem pressa. Querem que seja tudo no tempo certo. Camila continua sendo meu pilar, minha mãe, depois do choque inicial, se tornou minha maior incentivadora. Você merece ser feliz, minha filha. Ela sempre me fala isso. Na escola, voltei a ser a professora animada que sempre fui. Meus alunos notaram a diferença. Professora Marina está radiante. Uma aluna comentou outro dia. E sabe de uma coisa? Eu realmente estou. Não vou mentir e dizer que não teve noites difíceis, teve. Teve noites que eu chorei, que senti raiva, que questionei tudo. Teve dias que eu quis ligar para o Ricardo e perguntar o porquê. Teve momentos que eu me senti feia, velha, insuficiente. Mas passei por cada um desses momentos, enfrentei a dor de frente e saí do outro lado. Algumas semanas atrás eu recebi uma mensagem inesperada. Era de Beatriz. Marina, sei que não tenho direito de falar com você, mas preciso dizer, sinto muito. Sinto muito por tudo. Você não merecia aquilo. Estou fazendo terapia, trabalhando em mim mesma. Espero que você esteja bem. E obrigado por não afastar a Amanda do Gabriel. Você é uma mulher muito melhor do que eu jamais serei. Li a mensagem várias vezes, pensei em responder, mas decidi não responder. Algumas coisas não precisam de respostas, algumas desculpas chegam tarde demais. Mas eu perdoei. Não por ela, por mim, porque carregar raiva e mágoa só me machucaria. Ricardo também tentou se desculpar pessoalmente há algumas semanas, pediu para me encontrar num café, eu aceitei. Eu destruí a melhor coisa da minha vida, ele disse, e tenho que viver com isso todo dia. Ricardo, o que você destruiu não foi o nosso casamento, foi a confiança do nosso filho em você, foi a família que a gente tinha, foi quem eu pensava que você era. Eu sei que não tem perdão para isso. Tem sim, eu perdoo você, mas perdoar não significa esquecer ou voltar atrás. Significa que eu escolho não deixar isso me destruir. Saímos daquele café em termos de paz. Não somos amigos, nunca seremos, mas não somos mais inimigos também. Hoje, enquanto eu gravo isso para vocês, estou na varanda do meu apartamento, o sol está se pondo e eu tenho uma xícara de chá nas minhas mãos. Olho para trás e vejo tudo que passei. A dor, a traição, a destruição, mas também vejo o crescimento, a força que descobri, a mulher que me tornei. Aprendi que traição não define quem você é, define quem te traiu. Aprendi que você pode sobreviver ao que achava que ia te matar. Aprendi que recomeçar é possível mesmo quando parece ser impossível. Gabriel me ligou hoje, ele e Amanda querem remarcar o casamento para o ano que vem. E dessa vez vai ser uma celebração de verdade, de amor que sobreviveu à tempestade, de duas pessoas que escolheram ficar juntas apesar de tudo. Mãe, eu quero que você seja minha madrinha, Gabriel disse. Chorei de felicidade dessa vez. Se você que está assistindo está passando por algo parecido, quero que você saiba, você vai sobreviver também. Vai doer como nunca doeu antes. Você vai questionar tudo, vai se perguntar o que fez de errado, vai se sentir insuficiente, mas nada disso é verdade. Traição não é sobre você, é sobre quem traiu, sobre as escolhas que eles fizeram, sobre as fraquezas deles. E você
Você é forte, mais forte do que você imagina. Meu nome é Marina, tenho 46 anos, fui casada por 23 anos, fui traída pelo meu marido com a sogra do meu próprio filho. Eu sobrevivi. Não só sobrevivi, eu renasci. E você também vai. Obrigado por me ouvirem, por compartilharem esse momento comigo. Se essa história ajudou alguém, já valeu cada lágrima que derramei para contá-la. Deixe nos comentários suas histórias, suas dúvidas, seus recomeços. Vamos nos apoiar porque ninguém supera nada sozinho. Um beijo no coração de cada um e lembre-se, o fim de um ciclo é sempre o começo de outro. Às vezes o recomeço é muito melhor do que o começo. Até a próxima. Fim. Muito bem, pessoal, chegamos ao fim de mais um relato muito bonito, muito emocionante, apesar de ter sido muito trágico também, né? Mas é muito bom ver que ela superou isso e fica um aprendizado aí para nós, né, pessoal? Apesar das dores, maiores dores que a gente possa sentir, sempre há um recomeço, né? Ela aprendeu a recomeçar, ela não foi fraca, né? Ela poderia ter perdoado o marido dela, o Ricardo, mas ela decidiu seguir em frente. Ela foi uma mulher muito forte e isso é um exemplo para todos nós que nós devemos também ser fortes, né? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pela companhia de vocês. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês estiverem precisando de alguma ajuda, deixe aqui nos comentários também que a gente vai ter o maior prazer de poder ouvir você e de te ajudar. Então é isso. Muito obrigado pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço e tchau.